Olá, olá, amigos. Continuamos aqui a biomecânica do esqueleto axial, movimentos gerais da coluna vertebral. Reparem aí, pessoal, movimentos gerais da coluna vertebral, né? Então, de uma forma geral, a gente tratando essa questão do movimento, tendo em vista que no esqueleto axial você tem a articulação temporomandibular, você tem a particularidade da articulação atlanto-occipital e atlanto-axial. Você tem a particularidade do segmento torácico da coluna vertebral e também da lombosacral, né, da região lombar em si, e da articulação sacroiliaca, ok? Então, há de se ver essas situações. Alguns englobam cíngulo do membro superior, movimento, cíngulo do membro inferior, perdão. Contudo, o cíngulo do membro inferior, constituído pelos ossos do quadril e sacro, apenas o sacro é osso do esqueleto axial, né? Cíngulo do membro inferior, de uma forma geral, com exceção do sacro, é do membro inferior, né? Agora, a temporomandibular, a sacroiliaca, com os movimentos de nutação e contranutação. Isso tem que ser verificado, né? Porque é interessante, mas não é nada de tão diferente do que os movimentos que nós já comentamos, né? E que vamos comentar agora com uma atenção maior. Vejamos. Quando a coluna vertebral é considerada no seu todo entre o sacro e o crânio, representa o equivalente a uma articulação com 3 graus de liberdade. Então, ela realiza movimentos de flexão e extensão no plano sagital, inclinação lateral à direita e à esquerda no plano frontal e rotação para a direita e para a esquerda no plano transversal. Isso, a coluna vertebral como um todo. É isso que ela realiza a nível de movimento. Esses movimentos totais ocorrem em razão das articulações dos processos articulares e das sínfises intervertebrais, que já comentamos bastante nesse segmento. E devem ser observadas levando em consideração as angulações decorrentes das curvaturas normais da coluna vertebral. E isso também já fizemos. Mostramos com a ilustração, né, os processos espinhosos das vértebras cervicais, torácica e lombar e suas angulações, ok? Então, de uma forma geral, nós, neste percurso desse jogo aí de slides, né, biomecânica do esqueleto axial, nós conversamos bastante sobre uma série de peculiaridades. Bom, apesar das diferenças de amplitude de movimento entre os indivíduos e a faixa etária, né, é possível discutir as amplitudes máximas para cada movimento, considerando independentemente as do segmento cervical. Então, o que está se comentando aqui? Você pega e faz, né, toda a coluna vertebral no que diz respeito a tronco e separa da região cervical de coluna vertebral que pertence ao pescoço, ok? Essa consideração. Para o movimento de flexão, o segmento cervical contribui com 45 a 50 graus, enquanto o torácico com 30 a 40 graus, estamos falando de flexão, e o segmento lombar com 50 graus. Isso totaliza uma amplitude de deflexão, do segmento tóraco-lombar de 85 graus. Aí a ilustração nos traz justamente isso. Você vê que o segmento cervical, ele sozinho faz essa amplitude de flexão, enquanto o segmento, que eu chamo de tóraco-lombar, produz aí 85. Para a extensão, o segmento cervical contribui com 85 graus. Bom, né? O torácico com 20 a 25 graus e o lombar com apenas 15 graus. Isso totaliza a amplitude de extensão do segmento tóraco-lombar de 35 a 40 graus. Ok? Bem limitado, né? Agora, a parte cervical, ela é mais ampla no que diz respeito ao seu movimento. Em relação ao movimento de inclinação, que alguns chamam de flexão lateral,
o segmento cervical contribui com 40 graus, o torácico com 25 graus e o lombar com 15 a 20 graus. Isso totaliza uma amplitude de inclinação do segmento tóraco-lombar de 45 graus. Então, aí uma extensão, né, da coluna vertebral. Então, vocês veem aí que a extensão a nível cervical é ampla, né? E isso sempre vale relembrar, tem a ver com estrutura, né? Enquanto todo o resto do segmento, torácico e lombar, constitui uma soma de 35 a 40 graus de extensão. Olha aí a inclinação, só a cervical faz 40 graus, perdão, e de inclinação o segmento tóraco-lombar tem 45 graus. A rotação do segmento cervical representa, meus amigos, 90 graus para cada lado, sem movimento do tronco, ok? Isso é muito interessante, pessoal, no sentido de que estamos vendo aí as angulações, os valores em graus, né? Você, quando solicitar o paciente numa avaliação, você vai verificar, principalmente o quê? Ou hipermobilidade ou limitação de movimento. Normalmente a limitação de movimento pode ter como motivo o quê? Pode ser algum aspecto relacionado à estrutura articular, né? E em grande parte das vezes o quê? Parte muscular, né? A musculatura encurtada, a musculatura contraturada, uma musculatura com síndrome dolorosa miofacial, uma musculatura com fibromialgia, enfim, questões relacionadas ao músculo. O movimento de rotação total do segmento tóraco-lombar é avaliado fixando-se a pelve, que se você não tornar fixa a pelve para fazer essa rotação, você vai ter uma compensação. E aí você vai encontrar uma amplitude maior do que o normal, né? Então você estabiliza a pelve e pede para fazer a rotação. Isso constitui uma amplitude total de 35 graus apenas, né? Então a rotação do segmento cervical 90 graus. Isso quer dizer o quê? Que o indivíduo tem que rodar, né, totalmente e ficar com a boca em direção ali do acrômio, né? E normalmente nós vemos o quê? Limitação no movimento de rotação cervical, por conta dessa musculatura de pescoço, sobretudo levantador da escápula e trapézio. Isoladamente, a rotação do segmento torácico é de 30 graus e a rotação do segmento lombar é de apenas 5 graus. Então vocês veem, né? Um segmento lombar de coluna vertebral com vértebras cujos corpos vertebrais são poderosos em relação ao seu volume, né? É uma área de sobrecarga de peso, é móvel, mas não para rotação, né? Olha aí a rotação cervical, né, com 90 graus, a rotação torácica com 30 e a rotação lombar com apenas 5 graus. Correto? Aqui a moça está rodando, a pelve tem que estar estabilizada. Volta aqui um pouquinho. Olha a situação da cabeça aqui, ó. Olha a rotação cervical. Beijinho no acrômio tem que dar, né? Mas o beijinho com acrômio não é uma boa, não, né? Não é uma boa entre aspas, né? Depende da forma como o movimento é feito. Um beijinho no acrômio envolve o quê? Rotação de 90 graus com flexão, ok? Aí os movimentos básicos de coluna vertebral, rotação cervical direita, rotação cervical esquerda, flexão, extensão, a lateralização, tá vendo? A inclinação, alguns chamam de flexão lateral, né? A rotação torácica, não dorsal, uma série de movimentos aí ilustradinhos. Biomecânica do disco intervertebral, meus amigos. A observação importante deve direcionar-se à função e como se comporta o disco intervertebral nos movimentos da coluna vertebral. Em virtude de sua localização entre as vértebras e de sua estrutura, o disco intervertebral armazena e distribui energia durante os movimentos da coluna vertebral.
Vimos isso anteriormente. Mas sempre é muito bom fazer fixar, porque, novamente, insistentemente, anteriormente, sínfise intervertebral. Posteriormente, as articulações dos processos articulares. Então, o seu olhar é esse olhar biomecânico se baseia nessas duas estruturas, nessas duas articulações, porque é elas que vão ter sobrecargas. Elas é que poderão ser aí locais de gênese de lesão. A estrutura hidrófila do núcleo pulposo envolto, que é pelo anel fibroso pouco extensível, cria uma pressão interna no núcleo, mesmo quando o disco não suporta a carga, como em decúbito dorsal. Eu coloquei isso de propósito, pessoal. O disco suporta sim carga em decúbito dorsal, tá certo? Isso aqui não procede. Então eu coloco de propósito para quê? Para que nós tenhamos um olhar crítico também. Verifique diversas bibliografias, fontes bibliográficas, inclusive em inglês. Não tenham preguiça, tá? Suporta uma carga sim, mínima que seja, mas suporta, tá? Isso lhe permite resistir melhor às pressões axiais e aquelas que serão geradas nos movimentos da coluna vertebral. De novo, pressão axial, a pressão do eixo longitudinal, além da reação do solo, pessoal. Então, uma força superior, uma força inferior, e tem que ser retinho. Se a coluna não tiver disposta retilinamente, você vai ter distribuição inadequada das descargas sobre o disco intervertebral. E isso candidata o seu disco intervertebral a pinçamentos, a sobrecargas em só uma área, a degeneração e enfraquecimento dessas fibras que constituem o anel fibroso. O anel fibroso é um cara que precisa conter o núcleo pulposo. Mas se eu faço pressão, né, heterogeneamente, né, de uma vértebra para outra, se isso está tortuoso, nós vamos ter a sobrecarga de só uma área e uma distribuição desigual. Isso vai culminar em lesão de disco, né? Então, isso lhe permite melhor resistir melhor a essas dadas pressões axiais e aquelas que serão geradas nos movimentos da coluna, ok? Flexão, extensão, inclinações e rotações. Esse fato, então, pessoal, explicaria parcialmente a perda da estabilidade de um segmento da coluna vertebral em que o disco está lesado. É o que a gente está falando aqui sempre, né? O disco intervertebral, ele é um ponto-chave ali, né, da dinâmica da coluna vertebral. É o único? Não, mas ele é muito importante, né? As hérnias discais, as protrusões, causam instabilidade na coluna vertebral. Aliás, essas lesões no disco intervertebral já seguem aí um estágio final da derrocada da funcionalidade da coluna vertebral. Quando o indivíduo já aparece com uma protrusão discal, uma hérnia discal, já é fase final da destruição ali dessa articulação da sínfise intervertebral e de toda a dinâmica de estabilização da coluna vertebral, né? Isso tem que ser verificado antes, com medidas profiláticas, né? Com orientações bem dadas, com um trabalho bem feito para estabilizar a coluna vertebral, um trabalho bem feito e efetivo quanto às questões posturais. Durante os movimentos da coluna vertebral, a carga no disco intervertebral provoca um aumento da pressão interna do núcleo pulposo, e, consequentemente, eleva também a tensão das fibras do anel fibroso, né? Já havia falado isso antes, mas é o que não pode ter. Se você tem uma estrutura gelatinosa, né, cercada por uma outra estrutura mais forte, eu tenho que cuidar principalmente dessa estrutura mais forte, que é o anel fibroso, né? Olha aí. Olha aí, 24 efeito de 4 posições do corpo sobre a pressão interna do disco intervertebral
entre as vértebras L3 e L4. Olha aqui, decúbito dorsal, 24%. Em pé é a pior. Você pensou que fosse a pior. Sentado, 140%. Sentado com flexão de tronco, 190%. E tem mais, né? Nas academias, você vê gente sentada assim e pegando um peso, né, que está no chão, ou um pouco mais na sua lateral. É o veneno, né? Aí você vai ter o quê? Força de cisalhamento. E essa é uma força muito prejudicial às estruturas da coluna vertebral, sobretudo o disco intervertebral. Esse estudo é um estudo bem clássico, né? E veja aí que ele é mais abrangente. 25%, né? Pressão intradiscal, 75% em decúbito lateral, os 100% se você está em pé, 150% se você dá uma flexionada no tronco, 220, perdão, flexionou o tronco com um peso, 140 sentado, 185 flexionado sentado, 275 flexionado sentado e com peso. Então, essa e essa são aí situações em que eu não posso submeter minha coluna vertebral. Mas, Luciano, tem jeito de ser diferente? Com certeza tem, né? E aí vem as orientações posturais, né? Com certeza isso aqui pode ser evitado, né? Na extensão, pessoal, que vocês viram, o segmento cervical da coluna vertebral com amplitude maior e a lombar bem pouquinha, por exemplo, a vértebra superior desvia-se para trás. O espaço intervertebral diminui posteriormente e o núcleo pulposo, então, é empurrado anteriormente. Imaginaram aí a cena? Ele se apoia sobre as fibras anteriores do anel fibroso e isso provoca aumento da tensão nessas fibras anteriores. Então, compressão posterior, estamos falando de extensão, com aumento de tensão anterior. Na flexão, a vértebra superior inclina-se para frente, né, anteriormente, o espaço intervertebral diminui perto do bordo anterior. O núcleo é empurrado, o núcleo pulposo é empurrado posteriormente, apoiando-se sobre as fibras posteriores do anel fibroso, o que faz aumentar a tensão, perdão. E aí, meus amigos, eu me reporto à anatomia. A parte estrutural não é a anatomia, é a estrutura. O que eu tenho de estabilizador posterior? Eita, agora arranhou, hein? O que eu tenho de estabilizador posterior na minha coluna vertebral? Especificamente na região posterior do corpo vertebral e disco intervertebral. Ligamento longitudinal posterior. Lembra? Uma faixa fibrosa mais estreita e menos forte do que o ligamento longitudinal posterior. Então, é um conjunto de fatores que inclinam-se, né, para a biomecânica e você vai ter um entendimento clínico, né, fisiopatológico dessas entidades. Então vejam aí, ó. Estendeu, flexionou. Olha, estendeu. Diminuiu o espaço aqui, tá havendo uma compressão, né? Aumentou a tensão aqui, na região anterior do anel fibroso. Esse núcleo pulposo está pressionado aí para frente. O que eu tenho aqui na frente? Ligamento longitudinal anterior. O que eu tenho aqui atrás? Ligamento longitudinal posterior. Tem aqui o forame intervertebral. E aqui, escondidinho pelas letras, a articulação dos processos articulares. Entendeu? Isso aqui tem que estar na sua mente. Agora, flexionou aqui, ó. Comprimiu a região anterior,
aumentou a tensão na região posterior. Meu ligamento longitudinal posterior é uma faixa mais estreita e mais fraca. O disco pode invadir o forame intervertebral, que daqui está saindo nervo espinal. E aqui a articulação, né, dos processos articulares. Deu um branquinho aqui, você viu, né? Aqui, quando o indivíduo flexiona, aumenta aqui a tração do processo articular, aumenta o estirão aqui também na cápsula articular, né? Então, tudo isso em mente, você sabe a estrutura. Se você sabe a estrutura, meu querido, você vai saber fazer a observação no exame de imagem e você vai testar o seu paciente, né, no exame clínico. Você vai entender o que está acontecendo com o disco intervertebral, com a vértebra, com a articulação dos processos articulares, com os ligamentos, correto? Na inclinação lateral, o que, que ocorre? A vértebra superior desloca-se para o lado. Estou deslocando para o lado aqui. Para o lado do movimento. E o núcleo pulposo é empurrado para o lado contrário. Entendeu? Isso resulta no aumento da tensão das fibras do anel fibroso deste lado. Show? Já na rotação, observa-se a entrada em tensão das fibras do anel fibroso, cuja obliquidade é oposta ao movimento de rotação. Ao contrário, pessoal, as fibras das camadas intermediárias, cuja obliquidade é inversa, são distendidas. A tensão máxima no nível das camadas centrais, cujas fibras têm maior obliquidade. Vamos melhorar a entonação dessa frase. A tensão é máxima no nível das camadas centrais, cujas fibras têm maior obliquidade. Tranquilo? O núcleo pulposo é então tão fortemente comprimido e a sua pressão interna aumenta proporcionalmente com o grau de rotação. Então, quanto mais eu rodo, maior a minha pressão interna no disco intervertebral. Rotação com flexão, então, imaginou? Rotação com flexão e pega de um peso. Ok, galera? Então, esses detalhes biomecânicos são importantes. Uma coisa é a biomecânica, mas ela tem que vir associada com a anatomia atrás e com a clínica na frente. Tem que ser. Né? Porque senão fica um estudo chato, sem significado. O aprendizado ele tem que ter significado. Senão ele fica a nível de decoreba. Nós não queremos isso. Olha aí a inclinação. Você tem um aumento de compressão do mesmo lado da inclinação e aumenta a tensão aqui, ó, no lado contralateral. O núcleo pulposo está indo contralateral à pressão. Olha a rotação, esse movimento me dá até medo. Né? Há uma rotação aí. Então você tem o disco intervertebral com fibras, né, na posição oblíqua, umas ficam tensionadas, outras relaxadas. O fato é que a parte central é que recebe a maior pressão. Olha aí, é um movimento realmente, né, que se teme, sobretudo, né, naquele indivíduo que não tem preparo nenhum e, por exemplo, vai arrumar a casa, vai fazer uma mudança, o que for, e imagina essa moça nessa posição, puxando um sofá, uma geladeira, um guarda-roupa. Já ouviram essas histórias? Aí, travei. Amigo, isso é um movimento, né, que se deve temer. Além das tensões exercidas durante os movimentos, pessoal, a coluna vertebral também está sujeita a forças de tração e compressão. Na tração axial ou alongamento, os platôs vertebrais têm tendência a se afastar, o que faz diminuir a pressão intradiscal. Existem máquinas, pessoal, que você coloca o paciente em decúbito dorsal e você faz lá, amarra ele em umas cintas e faz a tração para dar um alívio nessa pressão. Né? Alguns
algumas fontes bibliográficas científicas dizem que isso não adianta muito, né? Principalmente na cervical. Havia-se, né, há muito tempo atrás, a fisioterapia adotava tração cervical. Então, amarrava o sujeito, botava um peso e aquilo ficava fazendo peso. E aí, verificou-se com estudos mais profundos que, enquanto o peso está puxando a cabeça para cima, imaginem aí, reflexamente nós estamos puxando a cabeça para baixo. Então, ficava uma briga de forças e tem até relatos de gente que morreu enforcada por causa dessas trações. Na compressão axial, o núcleo pulposo achata-se, a sua pressão interna aumenta e é transmitida para as fibras mais internas do anel fibroso. Essa compressão axial, repito, se as vértebras estiverem alinhadas direitinho, tudo bem, mas se não, olha aí, as forças, né, em A, tração, né, as setas divergentes, ou seja, vértebra sendo puxado para cima, vértebra sendo puxado para baixo, e aí dá uma diminuída aqui na pressão do disco intervertebral. Agora aqui, a força axial, tanto do solo, né, quanto da gravidade, você tem aí uma pressão aumentada, né, como a distribuição do peso. Se estiver assim, alinhadinho, está lindo. Claro, né? Não vai sobrecarregar. Agora, imagine esta força associada à rotação e à flexão. Ok? É isso que eu preciso que vocês imaginem. E o cisalhamento, que não dá para deixar de falar, né? Olha aqui o que acontece. Olha isso. Isso aqui é trágico. É uma flexão com rotação. E olha o né? Uma certa inclinação, mas o indivíduo está aí exercendo força de cisalhamento. Olha o que ocorre com o disco intervertebral. É um vetor diferente fazendo força. Ele não é axial e não é lateral. Ele vem obliquamente, é rotacional. E isso, então, esse cisalhamento provoca aí uma ação temerária ao disco intervertebral e durante todo o dia estamos fazendo isso, sobretudo nessa quarentena, onde estamos parte do tempo, grande parte, sentados, buscando objetos em lugares mais distantes, estamos ali tornando o disco intervertebral suscetível a pinçamentos, a sobrecarga de peso desiguais, né? E aí você fica pensando, esse anel fibroso está enfraquecendo, enfraquecendo, até que um dia rompe e o núcleo pulposo, né, sofre uma protrusão e, quem sabe, uma herniação. Meus amigos, como eu lhes falei, existem particularidades, né? Porque se formos falar também de outras articulações do esqueleto axial, a temporomandibular tem que aparecer aí, e as particularidades que não diferem muito, né? Da articulação da região cervical, né? Onde a gente destaca ali atlanto-occipital e atlanto-axial. A sacroiliaca tem movimentos ali bem particulares, mas é tranquilo, né? A articulação temporomandibular, eu não acho que tem que ficar só a cargo da odontologia, mas eu não quis colocar aqui, eu fiz um apanhado geral, até porque o tempo não nos permite, né? E vocês também vão aos livros. A articulação temporomandibular, você tem abaixamento da mandíbula, elevação da mandíbula, retrusão da mandíbula, que é uma projeção para trás, protrusão da mandíbula, que é uma projeção da frente, e lateralização da mandíbula, em que você projeta a mandíbula para os lados, ok? Desde já, meus amigos, especialmente aqui da medicina, terceiro período, estou à disposição para sanar qualquer dúvida, empreender aí qualquer discussão a respeito do que falamos, e Deus abençoe vocês, um forte abraço.